Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele, porque Ele te livrará do laço e da peste, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas estarás, a sua verdade é escudo ir. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Quem crer? Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sem perca de tempo, abra as vossas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Enquanto você procura o texto sagrado de Efésios capítulo 5, versículo 14. Quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor Rafael, juntamente com a sua esposa, missionária Denise, as cantora Noemi, a nossa cantora ali também, Josiane, que Deus venha te abençoar grandemente. Quero louvar a Deus pela caravana, seu esposo que lhe acompanha, os demais irmãos que estão aqui. Amém, queridos? Vamos lá para Efésios capítulo 5, versículo 14. Sem perca de tempo, louvado seja Deus. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 14. A Bíblia vai dizer assim, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Mais uma vez, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Aleluia. Nós lemos um texto aqui, irmãos, que é uma carta. Diga comigo, carta. É uma carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Efésios, aquela igreja que estava ali naquele lugar. E o que mais me chama a atenção dessa carta é porque quando Paulo escreve ela, olhe para cá, porque quando Paulo escreve esta carta, ele não está sentado na cadeira da sua cozinha com uma garrafa de café. Eu gosto de estudar a Bíblia assim, a garrafa de café, sentado na mesa, gosto que todo mundo vai dormir e eu fico na madrugada. Ele não estava assim, não estava na sala da sua casa. O que me chama a atenção quando Paulo escreve essa carta, é porque a Bíblia diz que ele estava preso, porque era pregador do Evangelho. E se você for visitar um preso hoje ou amanhã, seja qual for o dia de visita, em alguma penitenciária ou presídio, o que mais um preso quer é sair. Qualquer preso que está preso, seja em regime fechado, regime aberto, o que ele quer é o seu alvará. Mas este preso aqui é diferente. O que ele queria era escrever carta para a igreja. Ele queria continuar fazendo aquilo que Deus determinou que ele fizesse. E eu pergunto nesta noite, quem tem essa chama no coração de fazer a obra, louvado seja o nome do Senhor. Não importava a situação que Paulo estava. Quando Tiquico ia visitar ele, o que ele se preocupava não era em sair. Qualquer preso que está preso, a primeira preocupação dele é em sair. Paulo não. Ele preso em prisão. Quando alguém ia visitar ele, ele já estava com a carta escrita. Leva para a igreja. Porque alguém que foi visitar ele disse: pastor Paulo, a igreja está dormindo. E tem mais. A igreja está dormindo no meio dos mortos. E Paulo escreve aquela carta, onde está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dorme. E Deus manda eu te dizer nesta noite, te desperta no meio dos mortos e te levanta. Levanta a mão para receber mais autoridade, poder da parte de Deus aqui.
nomes. Aleluia! Louvado seja Deus. A igreja estava dormindo. E a igreja é proibida em dormir. Mas a Bíblia vai dizer, em Atos capítulo 12, que Pedro, quando estava preso, ele estava dormindo. Mas o sono de Pedro, meus queridos irmãos, era diferente do sono que essa igreja estava dormindo. Essa igreja estava dormindo porque estava morta espiritual. Esta igreja estava dormindo porque estava no sono da negligência. Mas a Bíblia diz em Atos 12 que Pedro também estava dormindo, mas era o sono da confiança. Quem vai dormir é o sono da confiança. O Senhor manda te dizer: a luta está grande, a prova chegou na porta, mas descansa teu coração, porque tu ainda tem um general que peleja por você. A igreja que Paulo escreve a carta estava dormindo no meio dos mortos. E Paulo diz: desperta. Mas Pedro, quando estava preso, condenado, Herodes já tinha matado Tiago à espada, e Pedro estava preso. A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando a igreja orava, o Senhor enviou um anjo e visitou Pedro naquela prisão. E quando o anjo chega ali naquela prisão, a Bíblia diz que Pedro estava com as mãos acorrentadas em cadeias. A Bíblia diz que quando o anjo chega naquele lugar, Pedro estava cercado por soldados ali. Não tinha nenhuma possibilidade dele sair daquele lugar. Quem sabe alguém veio hoje aqui neste evento em uma situação espiritual desta forma. Porque tem pessoas, irmão, que a gente olha para ele está tão bonito, né? Está tão chique aqui, mas o espiritual dele só quem conhece é Deus. Às vezes ele está tão lindo aqui, mas lá no profundo Deus está te vendo e sabe que tu está preso. Pedro estava preso dentro de uma prisão, as mãos acorrentadas e soldado ali ao redor. E Deus envia um anjo naquele lugar. Levanta a mão para receber. Eu quero profetizar que hoje Deus envia um anjo para visitar essa prisão que você se encontra e tem livramento da parte de Deus aqui nesta noite. Aleluia! Tem livramento. Foi Deus que te trouxe aqui neste lugar. Foi Deus que criou esse movimento para te arrancar de dentro da tua casa, para te trazer até aqui e para te dizer que Ele é fiel nas promessas. E o anjo visita aquele lugar. E quando o anjo visita aquele lugar, ele fala algo interessante. Ele chega para Pedro e diz assim: levanta-te. Porque Pedro estava deitado. E o Senhor mandou te dizer: levanta, Pedro. Levanta. Te levanta, Pedro. Eu fico querendo, eu me coloco no lugar deste homem preso, algemado, os soldados ao redor dele. Ele já sabia que tinham matado Tiago. E eu, meu Deus, como é que esse homem está dormindo? Numa prova dessa. Qual é o preço da situação de Pedro aqui que ia dormir? E Deus disse para mim: filha, é o sono da confiança. Não importa a luta que tu te encontra aqui neste lugar hoje. Se tu tem promessa, confia. Não te atribula pelas cadeias. Não te atribula o que Herodes está falando por aí. Confia na promessa. Tem um hino da harpa que diz assim: de Deus muito firme. Quem sabe? São mais promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro, quem sabe?
Os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas. Falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Por que ele estava dormindo? A igreja de Efésios dormiu o sono da negligência, morte espiritual. Esse sono a igreja não pode dormir. Sono da negligência, sono de morte espiritual, não. Mas o sono que Pedro dormia, este você pode dormir. É o sono da confiança. Pode estar dando sangue no meio da canela, mas confia em quem te prometeu, que é Jesus de Nazaré. E Pedro, eu vou conjecturar aqui, Pedro na prisão, algemado, mas ele lembrava de uma promessa. Missionária Denise. Jesus disse para ele: Pedro, quando tu era mais moço, tu ia para onde tu queria. Mas quando tu estiver bem velhinho, tu vai estender a mão e alguém vai te conduzir. Pedro estava preso em prisão, sabendo que Herodes queria matar ele, mas ele tinha uma promessa de ficar bem velhinho. E ele sabia que ele não ia morrer naquele momento. Ele confiava em quem prometeu para ele. O que foi que Jesus te prometeu? E qual é a prisão que tu está? O que Herodes está falando para ti? O Senhor manda eu te dizer: não fica atribulado não. Ele vai te arrancar dessa luta. Ele vai enviar um anjo até você. Quando o anjo chega, diz: levanta! E Pedro levantou. O anjo diz assim: veste a capa, calça os sapatos e segue-me. Então ele não estava vestido, ele estava seminu, apenas com peça íntima. A roupa dele estava ali, os sapatos dele estavam ali. Por quê? Porque ele já estava condenado. Tradição judaica. Quando alguém já estava condenado, eles tiravam a roupa, colocavam do lado os sapatos, para quando levar o preso, que já foi condenado, pegava as vestes e entregava para a família. Pedro olhava para os sapatos, olhava para as vestes, mas aqui dentro tinha uma chama que dizia: tu ainda vai calçar teus sapatos, tu ainda vai vestir aquela capa, e tu ainda vai fazer a minha obra. Quem crê? Vai, quem crê? Quem crê? O Senhor está dizendo: tu ainda vai calçar teus sapatos, tu ainda vai vestir tua capa, tu ainda vai fazer a minha obra. Levanta a mão que eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesse lugar. Deus entrega algo para mim agora. Tem crente que está aqui nessa noite, que prega. A Bíblia está lá, ele não está pregando mais. E ele olha e chora. E o Senhor mandou te dizer: tu ainda vai pregar. Tem levita que não quer cantar mais. E ela olha para o CD, olha para os vídeos que já cantou. E o Senhor está dizendo: tu ainda vai cantar novamente. Tem mulher aqui que era do círculo de oração, e ela olha para aquela roupa que ela vestia quando ela ia para a oração, e nunca mais vestiu, porque está encavernada. Mas veio hoje aqui, e o Senhor está dizendo: tu ainda vai vestir aquela roupa, tu ainda vai guerrear no joelho, ainda vou fazer milagre através da tua vida. E Pedro olhava para os sapatos, olhava para a capa. O anjo diz: calça as sandálias, veste a capa e segue-me. E Pedro começou a seguir o anjo, não foi? A Bíblia diz que quando ele chega diante do portão de ferro, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu quando ele chegou diante do portão de ferro? O portão de ferro se abriu. O portão de ferro, olha para cá, eu quero passar isso aqui para você. Quando Pedro chega diante do portão de ferro, o que foi que aconteceu? Eu não ouvi. O que foi que aconteceu? Se abriu.
Sabe que dia foi que aconteceu isso aqui comigo? Cheguei lá no Shopping Imperatriz. Quando eu parei diante do shopping, a porta faz o quê? Se abre. Aí Deus fez eu lembrar dessa palavra. Deus disse: filha, quando tu estiver pregando naquele lugar, manda a igreja levantar a mão e eu vou profetizar. Eu quero profetizar, eu quero encerrar aqui dizendo para você que essa porta de ferro vai virar porta de shopping. Vai virar porta de shopping. Ela vai ter que se abrir. Na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, recebe milagre da parte de Deus. Eu profetizo que porta de ferro hoje vira porta de shopping para te dar vitória. Aleluia, fique de pé comigo. A porta de ferro vai virar porta de shopping. O teu cajado que está lá no canto, tu vai pegar ele de novo. Aquela capa que está jogada lá, que representa teu ministério, tu vai vestir-la novamente. Tu vai calçar teus sapatos de novo. O anjo de Deus está aqui te dizendo: te calça, te veste, te levanta, porque tu ainda vai fazer a minha obra. Soberano e eterno Deus Pai, tem vidas aqui, Senhor, que precisavam ouvir esta palavra, e a palavra foi entregue, porque assim diz em Isaías 55, versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes ela fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que designei. Meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo revestimento, autoridade. Eu profetizo que o anjo desce hoje na tua prisão e te arranca desta prisão aí, e tu vai se levantar, e aqueles que achavam que ia para o teu velório, vai para o teu culto de ação de graça. Aleluia! Diga glória a Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.